need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos retomar o assunto do nosso penúltimo programa. Antes de retomar o assunto, eu queria falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas têm me ligado e uma coisa que eu tenho percebido é que existe muita dificuldade, o que é perfeitamente normal. Tudo que a gente tem falado aqui, a maioria são coisas novas para muitas pessoas e é um paradigma novo que está começando a ganhar força, né? Porque não tem outro jeito, né? As doenças estão assolando e muita coisa está acontecendo e as pessoas estão começando a perceber que existem caminhos possíveis para se terem soluções e não paliativos, ou seja, caminhos que realmente resolvam, né? E não que remediem, né? E eu acho que a coisa é por aí, né? O que todo mundo quer é resolver o seu problema e não remediá-lo, né? Então, eu acho que é importante destacar isso agora aqui no começo, desse processo exatamente, né? Nossos programas sobre respiração e sobre as razões metafísicas das doenças, eu vou explicar para vocês o que é isso já, né? Eles são necessários que você veja várias vezes para poder sedimentá-los. Eles são conceitos novos e tudo que é novo, de repente, provoca medo, provoca um pouco de estabilidade. O fato de não ser uma coisa comum, muitas vezes, faz com que se tenha a sensação de estar sendo diferente, que de repente não é por aí. Então, o fato de você ouvir várias vezes, o fato de você assistir várias vezes, vai fazer com que você comece a pensar a respeito, a tentar não aceitar. Exatamente a minha proposta é essa. Por isso eu tento explicar as coisas, porque eu não quero que ninguém aceite o que eu estou falando, eu quero que as pessoas comecem a pensar a respeito e comecem a entender. Eu acho que é importante que no processo de crescimento cada um entenda o que está acontecendo, porque senão não tem crescimento, né? Tem coisas estáticas como nós estamos até agora e não tem o processo real do crescimento, que é o que é importante. Eu quero mandar um beijo grande aqui para a Inês Rodrigues Pinheiro, do Morém. Ela foi uma das pessoas que me telefonou e nós conversamos a respeito, isso também é para ela, né? E para outras também que, mesmo com assuntos diferentes, a ideia básica é a mesma. Essas dificuldades que as pessoas estão tendo, elas têm que ser vencidas com a constância, né? Independente do fato de ter que ser visto e compreendido e assimilado, existe ainda o fato de que na hora de coisas práticas, eles têm que ser feitos e refeitos. No começo sempre é difícil. Qualquer coisa é difícil. Eu vejo na minha experiência, qualquer pessoa assim, que tenta trazer a consciência e os seus processos de aprendizados, vai ver, eu às vezes olho para certas coisas que eu gostaria de aprender, coisas novas, e eu penso, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí vou devagarzinho, daqui a pouco eu estou excelente naquilo, estou destrinchando aquilo com muita facilidade. Mas por quê? Porque eu, apesar de ter tido essa primeira impressão, eu não me entreguei a ela. Eu disse, de repente é possível. E vou tentando e tentando. Não me lanço de uma vez, no sentido de fazer rápido. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas que mesmo quando conseguem fazer, fazem mal feito, né? Então, eu me lanço devagar, né? Lentamente, vou aprendendo e a rapidez vai vindo com a prática, né? Eu sou uma pessoa muito rápida nas coisas que eu faço, mas eu trabalho lentamente e as coisas acontecem rápida, porque muitas vezes o que eu vejo acontecer hoje em dia é que as pessoas fazem muito rápido, mal feito e tem que repetir, né? Então você pode ser rápida e bem feito, que no fim, mesmo que esse teu rápido não seja uma rapidez extrema como de outra pessoa, acaba que fica pronto em menos da metade do tempo do que a outra, porque
saem erros, tem que refazer, tem que isso, tem que aquilo. Então, é muito importante, e isso a gente vai ver depois na questão da meditação, que o importante é você respeitar o teu próprio fluxo. Não ter ansiedade, não ter o estresse, não ter aquela necessidade que está dentro da gente muitas vezes de que tem que sair logo, né? E se você parar nesse momento e se perguntar tem que sair logo por quê, né? E você começar a se perceber nas suas respostas, vai ver que na verdade não, tudo que está fazendo você ter que sair logo é a tua angústia, a tua necessidade de estar correndo na vida. Como eu costumo às vezes dizer, que a gente quando corre é para morrer, porque o final é sempre da linha à morte. Quando você corre muito, chega no final lá e o que você encontra é a morte. Bom, mas então nós estávamos falando, eu ia falar sobre, quando eu falei ali nas razões metafísicas da doença, eu falei que tem que ver esses programas sobre respiração e sobre as razões metafísicas da doença. O que é isso? Metafísica é uma parte muito importante da filosofia. A metafísica, a palavra metafísica é uma palavra que vem do grego. Ela significa metaphysis, né? Ou seja, que está para além, né, da física, da parte física, né? E isso é o que está começando a tentar se perceber agora. Na verdade, é a parte da filosofia que trata das causas e dos princípios de tudo. E é isso que a gente precisa começar a perceber na nossa própria vida, inclusive, principalmente, que tudo que nos acontece tem uma causa, tem um princípio, tem alguma coisa que foi o início de tudo. E o hábito que nós temos é dar justificativas rápidas, breves e que, na verdade, não justificam nada. Quando você para olhar, né, você diz, foi isso que provocou, eu comi uma comida um pouco mais gordurosa e passei mal, né? Tudo bem, eu não estou dizendo que deve-se comer comida gordurosas, não é isso, né? Apesar que existem gordurosas e isso é uma coisa questionável. Eu mesmo falei no penúltimo programa a respeito do colesterol. 30% do nosso colesterol vem da comida, o resto não vem da comida, né? Mas se generalizou como tudo fosse da comida, e não é verdade. Então, quando a gente dá uma desculpa dessa, eu digo, outras pessoas também comeram e não tiveram a mesma coisa. Por que o meu corpo reagiu assim, né? O que está acontecendo comigo? Se eu estou propensa a ter certas emoções que me deixam certos órgãos mais frágeis, é óbvio que eu vou ter cuidado com a minha alimentação, porque os meus órgãos estão mais frágeis. Mas se eu quero ficar curada realmente, não ter um problema maior à frente, eu tenho que tratar essas minhas emoções de modo que os meus órgãos que estão mais frágeis possam se recuperar, né? Essa parte é que pouco se tem feito a esse respeito. Essa é a parte metafísica das doenças, né? E é isso que a gente tem tentado mostrar. Você tem que dar vários suportes quando você tem um problema de doença, você tem que dar várias formas do teu corpo se recuperar, a alimentação é uma delas, né? A fitoterapia, outra, existem várias formas, mas simultaneamente você tem que se resgatar, de modo que o teu órgão possa passar a funcionar como deveria, né? Você tem que começar a perceber coisas na vida que você está deixando de lado, né? Que você está percebendo de uma forma que não é exatamente como seria, vamos dizer, não é o correto, seria errado eu falar isso, mas você está percebendo a sua vida de uma forma deturpada, né? E isso faz com que você fique doente, isso faz com que teus órgãos não funcionem adequadamente, porque na medida em que você tem certas emoções, os teus fluidos corporais são compatíveis com essas emoções, né? O teu sistema endócrino reage a isso, né? E vai provocar o que nós temos no nosso corpo. É fácil você perceber isso na sua própria vida, no seu próprio corpo. Quando você sente medo, as reações que você tem. Quando você sente raiva, as reações que você tem. Quando você está amorosa, as reações que você tem. Então, influencia-se no corpo, não tem como duvidar disso. Mesmo quem não consegue compreender isso cientificamente, que hoje em dia já é uma coisa entendível cientificamente falando,
É só vir na prática, na própria experiência, que é fácil perceber isso, né? Bom, voltando então ao nosso penúltimo programa, nós estávamos falando do nosso sistema circulatório e eu estava tentando mostrar o sistema circulatório de 3 formas. Uma é a parte física dele, porque ele é um sistema fundamental para a nossa vida. Sem um bom funcionamento, nós vamos ficando cada vez piores e pode levar até a morte, né? Os problemas que o sistema circulatório que não funcione bem pode provocar são terríveis. Eu cheguei a falar também sobre a parte metafísica do sistema circulatório, né? Que, no caso, né, enquanto o sistema circulatório, a parte física é fundamental para a nossa vida, a parte metafísica do nosso sistema circulatório é fundamental para que o nosso sistema circulatório físico funcione bem. Sem você colocar em ordem o teu sistema metafísico, a tua parte circulatória, fisicamente falando, vai funcionar muito mal. Por melhor que seja a alimentação, por mais que você tome fitoterapia, homeopatia, ou seja o que for, não vai funcionar como deveria. Vai ir até um certo equilíbrio e vai voltar de novo, vai ficar nesse vai e vem. Você nunca vai conseguir uma cura. Então é fundamental que você trabalhe essa questão metafísica também do problema. E também da questão do sistema circulatório, a alimentação em função do sistema circulatório, que nós não chegamos a falar. E na parte da alimentação, nós vamos ver não só a parte física, né, como a parte metafísica que pode acontecer dentro da alimentação. Você usar a tua alimentação como um processo físico de cura, mas também como um processo metafísico de cura. Nós vamos ver como isso, né? Então, quando nós falamos do sistema circulatório, a nossa parte física, nós explicamos a diferença entre afinar o sangue e limpar o sangue. Nós tentamos mostrar essa diferença, que é uma coisa muito confusa e que as pessoas não têm claro isso, elas simplesmente dizem meu sangue está grosso. E não tem noção, elas não compreendem o que é isso. E é importante, tudo que nós fazemos, nós temos que compreender o porquê, né? Isso é fundamental. Tudo que nós fazemos, nós temos que entender o porquê. Principalmente quando se trata de nós mesmos, né? Colocar as decisões da nossa própria vida na mão dos outros e muitas vezes, quando não dá certo, reclamar que o outro não soube, eu acho que a gente não tem nem o direito de reclamar. Se a gente permitiu essa invasão, né, está permitido. Então, o outro tem o direito, porque ele é humano, de acertar ou de errar, né? Isso é uma coisa que o outro tem o direito como ser humano. E nós é que temos a obrigação de tentar perceber o que é melhor para nós ou não, né? Mesmo porque o outro só vai conhecer a alma dele mesmo. Ele não conhece a nossa alma. Ele não sabe as nossas razões. Ninguém sabe, só nós. E muitas vezes nós mesmos não queremos saber quais são nossas razões. Isso é a origem de muitas angústias, muitas neuroses, muitos estresses, muitas depressões, quando nós mesmos temos dificuldade para lidar com os nossos próprios conteúdos, né? Então, nós falamos sobre essa questão do que significa o afinar o sangue, né? E limpar o sangue. Explicamos que, na verdade, o sangue, quando ele tem que ser afinado, é porque ele está tóxico, ele está viscoso, né? Ele está cheio de toxinas. Então, o que é necessário é desintoxicar o sangue. Quando você toma uma medicação para afinar o sangue, mas não desintoxica ele, você simplesmente pegou no teu sangue e colocou ele mais rarefeito. Ele deixou de ser o seu sangue. O procedimento correto é quando você pega no seu sangue e limpa ele das impurezas. Ali você vai ter o seu sangue e limpo. Aí ele não vai estar mais viscoso, ele vai estar com o pH dele normal, ele vai estar saudável. Consequentemente, todo o seu organismo vai começar a ficar saudável. Então, afinar o sangue, né? Eu no antepenúltimo programa expliquei bem isso. Afinar o sangue sem desintoxicá-lo é transformá-lo em alguma outra coisa que não o nosso sangue, né? Num líquido, num fluido que não vai estar tão viscoso porque foi afinado, mas não foi desintoxicado.
Então, isso é importante perceber isso e perceber também que, na verdade, o sangue, ele quando ele está no processo normal dele, o que é o processo normal dele? É existir um equilíbrio, né? O sangue ele tem um equilíbrio entre a sua capacidade de fluir e a sua capacidade de coagular, né? Esse equilíbrio faz com que nós tenhamos um sistema circulatório saudável. Bom, aí nós fomos para a parte metafísica do sangue, né? E na parte metafísica, nós percebemos que, na verdade, o sangue, né, o significado dele, né, a simbologia dele é a alegria fluindo livremente pelo nosso corpo. Porque, na verdade, o nosso sangue, vocês parem para pensar, eu mostrei as imagens, ele circula o nosso corpo inteiro, né? É ele que transmite para todo o nosso corpo ou um estado muito bom ou um estado muito ruim com o qual nós estejamos no sentido. Porque é como eu falei, quando a gente tem as emoções, essas emoções transformam os fluidos do nosso corpo. E o sangue é o principal fluido que nós temos no nosso corpo, né? Então, essa circulação, quando ela não está ocorrendo naturalmente, ela está mostrando uma grande dificuldade, né, da nossa parte de expressar e de sentir positivamente as nossas emoções. Quando a gente não está conseguindo lidar com isso bem, né, ele começa a ter dificuldade para circular, né? Da mesma coisa que acontece, digamos, metafisicamente, vai acontecer fisicamente, né? Os nossos vasos sanguíneos, no caso, as nossas artérias, as nossas veias, os nossos capilares, eles vão nos dar nosso senso de direção e nosso senso de limites. Quais são os nossos limites? E aí, quando a gente ultrapassa esses limites, as veias, por exemplo, as varizes, por exemplo, surgem nas nossas veias, né? Quando a gente ultrapassa isso. Bom, isso que eu acabei de falar, vocês vão ter bem claro numa imagem agora, se possível, a imagem 1, por favor, que isso aí é o nosso sangue. A gente, todos os nossos capilares, todas as nossas veias, todas as nossas artérias, é como se nós estivéssemos transitando, correndo pela vida, né, com alegria. Quando elas estão funcionando corretamente, é essa sensação que a gente tem na realidade por dentro, né? Uma situação de que as coisas estão fluindo bem. E, na verdade, a modificação que acontece nisso, a nossa angústia ou uma depressão, ela vai depender, na realidade, da reação que nós temos. Da reação que nós temos a dois tipos de coisas. O que acontece fora da gente e o que acontece dentro da gente, né? O que acontece fora da gente são os acontecimentos externos. Na verdade, nunca um acontecimento externo é responsável por absolutamente nada do que nós sentimos. O que é responsável é a maneira como nós reagimos ao acontecimento externo. É essa reação que vai fazer com que aquilo se transforme a origem de uma doença, muitas vezes até grave, a origem de um câncer, né? Quando o ressentimento é muito grande, ou até mesmo num processo de varizes, né? Quando a gente não consegue aceitar certas coisas e modifica a nossa ação em função de outras, mas não consegue digerir isso lá dentro, né? Aceitar isso. Então, na verdade, o problema nunca está nos fatos externos, sempre na reação que nós temos ao fato externo. E aí você vai ver durante a existência da humanidade exemplos até terríveis, como os campos de concentração e outras guerras, em que você vê várias pessoas passando pelos mesmos problemas, algumas passam até por problemas piores e conseguem sair dessa muito mais fortalecidos, melhores do que antes. E outras, aquilo acaba com a vida delas, porque, na verdade, não foi o acontecimento é sempre uma provação que Deus nos dá. E nós passamos por ela
ou não, né? Quer dizer, o que nós vamos enfrentar a partir daquilo é o nós termos conseguido ou não, né, ter fé e humildade suficiente para passar por aquela provação, né? Na verdade, o que acontece é isso, né? E o segundo ponto vai ser o que mais interfere nessa questão que eu falei, da reação. O segundo ponto é como, o primeiro foi como nós reagimos ao que recebemos de fora, e o outro é como nós reagimos ao que recebemos de dentro. E esse ponto é fundamental, porque muitas vezes, até externamente, a gente faz uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro não é assim que a gente está. E o que faz isso acontecer são os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos internos é que nos vão levar a uma situação de harmonia, de paz e de tranquilidade, ou uma situação de angústia, de depressão, ou uma situação de doença, até fisicamente falando, mais fisicamente, num órgão, né? Então, essa questão dos pensamentos que é fundamental, no final das contas, nos dois processos. A tendência do nosso paradigma atual, a tendência da nossa sociedade hoje, né, é o quê? Nós estamos constantemente analisando e julgando o tempo todo, o tempo todo. E aí nós pegamos com a nossa análise, com o nosso julgamento, interpretamos e rotulamos as coisas. E com base nas nossas reações compulsivas que nos fizeram interpretar e rotular, né, nós passamos a viver a partir daquele momento a nossa vida, sem questionar nossos pensamentos e sem educar nossos pensamentos. Essa que é a questão principal. É necessário aprendermos a educar o pensamento. Mesmo naquela outra, agora há pouco, quando eu falei das reações que vêm de fora, né, das coisas que vêm de fora, os nossos pensamentos é que vão fazer essa modificação de como nós recebemos essas coisas, né? Você vê em grandes epidemias, você vê pessoas que evitam de todo custo ter contato com qualquer coisa e ficam neuróticas em relação a isso e, de repente, já estão lá com a doença, já estão infectados. E você vê outras que se dedicam a ajudar as pessoas, que estão ali fazendo o que é necessário para aqueles que não conseguem se cuidar a si mesmos, ajudando quem necessita, e passam por aquela tempestade, passam por aquela epidemia sem adquirirem doença nenhuma. Onde está a diferença entre aquela pessoa que estava se prevenindo extremamente, que não podia isso, não podia aquilo, porque isso é ruim, isso tem vírus, isso vai fazer... E aquela outra que simplesmente estava fazendo o que era necessário? Porque uma era nisso que estava pensando, só nisso, nas coisas que iam acontecer com ela. E a outra simplesmente se esvaziou e foi agir, fazer o que era necessário. Quem age e faz o que é necessário, na verdade, não chega nem a ter tempo para ficar pensando. Obviamente que se alguém for ajudar e fazer o que é necessário, não de coração, não porque realmente é aquilo que ela quer fazer, mas simplesmente porque acha que é uma obrigação ou porque os outros estão vendo, se eu não ajudar, o que é que vão falar. Quando isso acontece, essa pessoa está tendo os pensamentos, ela está sendo invadida pelos pensamentos da mesma forma. E aí vai acabar e vai virar. Ela vai ficar infeccionada, não tenho sombra de dúvidas. Porque, na verdade, a infecção entra primeiro aqui, para depois entrar no corpo, né? E se você fica o tempo todo dizendo que vai acontecer com você, vai acontecer com você. Como diz o Henry Ford, se você acha que pode, pode. Se você acha que não pode, você não pode. Você sempre está com a razão. É inevitável isso, né? Bom, indo à frente, né, nós chegamos a falar também na questão da pressão sanguínea como sendo mecanismos de fuga, né? E aí eu mostrei para vocês como cada tipo de reação que a gente tem às coisas que acontecem ou aos nossos pensamentos, porque muitas vezes uma coisa que é interessante eu deixar alertar vocês,
Muitas vezes não está acontecendo nada aparentemente. Você está sentado num local, até num local público, esperando alguma coisa, e aparentemente não está te acontecendo nada. Externamente falando, está tudo ali do mesmo jeito. Mas, de repente, você vê alguma coisa que te lembra alguma coisa que já aconteceu na sua vida. E o teu corpo começa a reagir da mesma forma como você reagiu naquele momento em que aquilo te aconteceu. Se foi alguma coisa que alguém te fez, que você sentiu muito ódio, você naquele momento vai sentir o mesmo ódio por aquela pessoa, né? E ali você vai ter as mesmas reações como se tivesse naquele momento lá atrás. Os mesmos efeitos vão ser gerados no seu corpo. E aí é a hora de você educar os seus pensamentos. Quando você tem essas reações, quando você ainda tem problemas mal resolvidos, se você omitir esses problemas de você mesmo, se você disser não, eu já superei, sem ter superado, isso vai virar uma doença em você. É óbvio que você está trancando tudo lá dentro, né? É importante que você lide com eles. Como? Deixando que eles venham, e na hora que eles vierem, você simplesmente educar seus pensamentos. Aprender a pensar de uma forma positiva, deixar eles passarem por você, e aí vai chegar uma hora que eles não têm mais que passar por você, eles já saíram, eles foram embora, né? Aí você lidou bem com aquilo, né? E não ficou doente, não teve um problema. Mas isso é importante, você não reprimi-los lá dentro, você deixar com que eles transitem até que uma hora eles saem. Esse respeito você tem que ter com você mesmo, né? E a receita, o segredo é você educar os seus pensamentos, não reprimi-los, educá-los, né? Não transformá-los em bombas dentro de você, não vou pensar nisso, não vou pensar em outra... Não, não é deixar de pensar nisso, pensar em outra coisa. Educar o pensamento é aprender a pensar coisas boas, a sentir. Na verdade, não é nem pensar coisas boas, eu me exprimi mal. Na verdade, é aprender a se esvaziar, né? Essa é a origem, né? A meta da meditação, é você aprender a se esvaziar, né? Bom, falamos na pressão sanguínea, então, como sendo um processo, no caso, de ou alta ou baixa, ambos são mecanismos de fuga, os dois de forma diferente, nós falamos sobre isso. Quando você tende a sufocar os seus momentos de alegria, ocasiões em que você estava muito alegre, fez alguma coisa e a reação daquilo que, vamos dizer, outra pessoa teve foi péssima, foi ruim, você se sentiu muito magoada, o medo que você tenha de que aconteça aquilo de novo acaba te causando um problema de colesterol, né? Arteriosclerose, quando você começa a ficar rígido, guardando coisas dentro de você, com as quais você não quer lidar, com as quais você não quer sentir mais, você acaba enrijecendo as paredes, né, arteriais, e acaba eliminando a elasticidade delas e tendo esse tipo de problema, né? Vimos também nas varizes, né, eu expliquei, inclusive, que as varizes são veias, nas veias, e as veias é onde o sangue volta. Então, o coração manda o sangue com força suficiente, mas ele não consegue voltar, né? Você está tão amortecida, está tão sem ânimo. Aí eu vou pedir a imagem 2, que vai mostrar exatamente esse processo, né? Vocês vão ver as veias saudáveis de um lado, né? E as veias com varizes do outro, em que o fluxo começa a ficar normal nos vasos sanguíneos, as veias começam a se dilatar, você não está deixando o sangue circular como deveria, ele está circulando com dificuldade. Quer dizer, é você que está funcionando com dificuldade. Você está tendo, vamos supor, você está permitindo que a sua criatividade seja esmagada, você está se sentindo presa a obrigações ou submissa a uma outra pessoa, ou às vezes não é nem a uma outra pessoa em si, mas a situações, você se sente submissa a certas situações. Você sente o que eu falei agora há pouco, falhas do passado, né, fracassos que você já teve, te impedem de ousar novamente a fazer certas coisas por medo de que aconteça de novo, muitas vezes por causa das críticas que você recebeu. Então, começa a haver uma dificuldade muito grande de colocar
a própria criatividade em prática, começa a haver uma falha na autoconfiança. Isso aí é o que gera essa questão das varizes. E, normalmente, costuma ser um ciclo vicioso, porque você vai se enredando tanto na tua questão, muitas vezes no teu dia a dia sofrido, em que você começa a não conseguir mais ver saída. Na verdade, não é que não exista saída. A questão é que você não consegue ter visão. A tua visão já está embaçada, né? O teu sangue já está circulando com dificuldade. Tudo ali está tendo dificuldade. Vocês viram na imagem que nós passamos como como as veias começam a ficar deformadas. Os caminhos deixam de ser tranquilos, abertos. Elas começam a se... como é que eu vou dizer? É exatamente a sensação de que não quer continuar, né? E uma coisa que eu tenho que reparado, no começo, quando eu comecei a reparar, em função das coisas que eu lia, vem aquela coisa de que pessoas de idade têm problema nas pernas. E eu comecei a reparar, né, nas pessoas na rua, comecei a olhar, eu tinha essa possibilidade, e eu comecei a perceber que não são apenas as pessoas mais idosas. Você vê muitas pessoas jovens com problema nas pernas. O que acontece é que virou uma epidemia, né, de um tempo para cá, e certas coisas que a pessoa começa a ter um problema de varizes, vai lá e tira aqui, porque é questão da estética. A pessoa tem a sensação, né, por um certo lado, quando você começa a ter algum problema e vai lá logo e repara por causa da estética, isso está sendo prejudicial para você. Porque aquilo ali é o que está te mostrando que você não está lidando bem com a tua vida. O teu dia a dia está péssimo. E aí você vai, repara aquilo, tuas pernas ficam ótimas e você tem a sensação de que está tudo bem, voltou tudo normal. Daqui a pouco aparece de novo. E nunca você para pensar, vou mudar isso. Agora que está no começo, né? Agora que começou a aparecer, eu vou mudar, vou encarar a minha vida de uma forma diferente, eu vou tentar me transformar, né? E aí você vai ver que aquilo vai embora, aquilo some, né? Eu não digo que você não possa usar um produto que auxilie, né? Essa é que eu chamo de muletas, né? Você pode usar uma muleta que vai te ajudar a que aquilo se recupere um pouco mais depressa. Mas, na verdade, no momento em que você resolve o problema, é o milagre acontecendo, né? Como dizia Santo Agostinho, os milagres, na verdade, são apenas coisas que nós ainda não entendemos como acontece. Isso, na época dele, ele já dizia. Mas simplesmente são leis da natureza. E essa é uma delas, né? Que o que está dentro se reflete fora. Se você resolve dentro, vai refletir fora, que está solucionado, não vai ter mais porquê, né? O problema não vai ter mais porquê acontecer. E aí você sabe, resolvi. Já quando você elimina aquilo logo, você, na verdade, tem aquela sensação de que não tem nada, o que costuma acontecer é isso, e daqui a pouco está de novo, né? E aí, esse tempo todo que você perdeu, na realidade perdeu, porque era um tempo que você já iria estar se trabalhando. E como você não estava se trabalhando, e aquilo foi piorando, por isso apareceu novamente, né? Você está muito mais envolvida no que está te levando a isso. Você está muito mais enredada, vai ficando cada vez mais difícil, a bola de neve vai crescendo, né? E vai ficando cada vez mais difícil, mas não impossível de forma nenhuma. Nunca é impossível, não importa o estágio em que a sua doença está, nunca é impossível para você se recuperar. A única questão que é necessária é que você se recupere por dentro. Deus não faria uma coisa dessas, né? Ele não dá sentenças de morte. Quem se dá sentença de morte somos nós mesmos a nós mesmos. Ele não daria isso para a gente. Então, para ele sempre é possível uma recuperação, né? O milagre é uma coisa que está... Só o fato de nós estarmos vivos, né? Hoje eu estava conversando com o Ronaldo estava falando isso. E é verdade. O nosso corpo é um autêntico milagre. O nosso corpo é perfeito, né? Querer construir uma máquina ou alguma coisa com o número de células que nós temos, com o número de veias, de artérias, de capilares que nós temos,
Nós somos uma construção impossível para um ser humano, né? E foi assim que Deus nos fez. Tantos órgãos nossos funcionam simultaneamente, tantos órgãos no nosso corpo funcionam sem que nós tenhamos que dar ordem nenhuma. São já programados dentro do nosso sistema físico, né? E nós não percebemos isso, né? O quanto nós temos que agradecer todos os dias por estarmos vivos. E o quanto nós temos que pedir a Deus que nos permita e nos dê forças para manter o nosso corpo funcionando saudável, porque quem vai fazer isso somos nós. Nós podemos pedir força para Ele nos ajudar a que nós mantenhamos o nosso corpo, a nossa cabeça, todos os nossos sentidos, toda a nossa questão física, emocional, mental, para que Ele permita que a nossa alma possa transitar por esse mundo com alegria. Então, essa é a nossa parte, né? E é isso que nós temos que fazer. E não importa o estágio em que nós estejamos numa doença, isso é sempre possível, sempre. Não é vontade de Deus, né, nos dar uma sentença de morte. Nós nos damos. Ele nos dá sempre a possibilidade. Você vê por aí, se você for pesquisar, o número de milagres que acontece, pessoa que vai morrer amanhã e acaba se curando, fica sem doença nenhuma, os tumores desaparecem, né? Por que ele daria essa possibilidade a um e não daria para os outros? Ele deu para todo mundo, para todos os filhos dele. Agora, usa, né, quem quer. Aí essa questão depende de cada um de nós. Bom, então, o que fica claro, né, porque a gente falou tudo como resolver. Todo esse processo, né, a cura disso que a gente está na nossa transformação. Todo. O segredo é a nossa transformação. Bom, vamos agora chegar no nosso sistema circulatório, a questão da alimentação, né? E eu falei para vocês e vou falar de duas partes dela, né? Alimentação física mesmo, eu vou falar de algumas coisas que nós podemos usar que vai ajudar nosso sistema circulatório, né? Vai ajudar na cura de quem está com problema, mas também vai ajudar que mantenha saudáveis, que já tem saudáveis. Mas vou antes falar na questão metafísica da alimentação. Eu falei no outro dia que a questão da comunhão, da meditação. A meditação é uma comunhão, né? É quando nós permitimos que a nossa alma comungue com Deus. É isso que é meditação, nem mais nem menos, né? E isso você só consegue quando você está presente por inteira nesse exato momento. A cada momento da sua vida, se você estiver presente, você está comungando com Deus. Quando você consegue isso, você pode fazer ter uma percepção disso quando você está com outra pessoa. Se você está com outra pessoa e está conversando com ela e você está atenta ao que ela está falando e ela está atenta ao que você está dizendo, você está comungando com ela, né? E isso, com Deus, tem que ser do mesmo jeito, não muda nada. Se a pessoa estiver falando com você e você estiver mexendo, fazendo alguma coisa, você até diz, eu estou ouvindo, mas você não está presente ali naquele diálogo, né? Você, na verdade, não está nem presente no diálogo, nem está presente no que você está fazendo, né? Muitas vezes, nós temos essa ilusão, né, da questão que se fala muito hoje em dia, multitarefas. Eu também sou uma pessoa multitarefas, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas várias coisas dentro de um mesmo significado. Isso é possível, né? Isso a gente tem que ter clareza. Se eu estou, ao mesmo tempo que eu estou com o computador aberto e estou acompanhando alguma coisa, ou eu estou aqui escrevendo e posso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo dentro de uma mesma situação, né? Mas se eu tenho um diálogo com outra pessoa e alguma coisa que vamos dizer, eu estou escrevendo ou lendo, né, são situações diferentes. Aí não tem como você dar atenção às duas simultaneamente. Porque a tua atenção é exigida quando você dialoga com o outro, né? Aquela compreensão que você tem que ter do diálogo, né, é diferente do tipo de compreensão que você tem que ter aqui. E você não consegue, você não tem como você acessar várias coisas diferentes nesse sentido. Então, você não vai estar presente exatamente
no aqui e agora, naquele diálogo. Você não vai estar em comunhão com a pessoa, né? Essa é a grande diferença. E dessa mesma forma, se eu quero entrar em comunhão com Deus, eu tenho que me esvaziar. Porque se eu não me esvazio, é que nem a pessoa quando fala comigo, se eu não esvazio a minha cabeça quando ela fala, eu não escuto, né? E isso é uma coisa difícil. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade para ouvir. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Tem feito até muita piada, eu vejo muitas coisas fazerem piada com isso, né? A pessoa fala, o outro fala outra coisa e o outro se reporta ou continuando a própria história, mas não reportando a história do que o outro estava falando. Isso é o mais comum hoje em dia, só que a gente não percebe muito isso. Quando você não tem muita consciência da situação e quando não tem consciência de você mesmo, você não consegue perceber isso no circuito das pessoas. Quando você começa a se conscientizar de você mesmo, você começa a perceber isso no circuito das pessoas, como, na verdade, não está havendo interação ali. Está havendo diálogos paralelos, não diálogos que estão fazendo interseção, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? Então, essa questão de estar presente naquele momento é fundamental para a gente conseguir estar, no caso, com outra pessoa, em comunhão com aquela outra pessoa e, no caso, com Deus também. Então, é fundamental que a sua mente esvazie, né? Isso é meditar, você vai esvaziar para poder entrar em comunhão com Deus. Isso eu já dei 2 tipos de treinamento para vocês em programa anterior, que seria acompanhar o ponteiro do relógio durante 1 minuto, né? Sem pensar em nada e sempre respeitando o próprio corpo. Isso é fundamental, não se reprimindo. Pensou em alguma coisa, puxa de volta para o ponteiro. Sempre assim. Ensinei também o segundo, que foi respiração em 4 tempos, contando em cada tempo até 4. Né? Isso foi a outra que eu ensinei. E agora a terceira seria alimentação. É fundamental, né, que a gente use a alimentação de uma forma saudável em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Como é que é isso? Usar a alimentação de forma saudável em todos os sentidos é fazer com que não só o preparo da nossa alimentação, mas também o degustar a nossa alimentação seja uma meditação, né? Isso é uma coisa muito usada no budismo, nos templos zen e em tudo que você vai ver em que há harmonia e há equilíbrio, você vai ver o processo sendo feito com harmonia, com equilíbrio, com tranquilidade, né? Então, se você não tem isso, na hora em que você vai preparar uma refeição, tentar fazer dessa forma, porque aí você vai adquirir isso, essa harmonia e essa tranquilidade. No Ayurveda, a pessoa indicada para fazer a nossa refeição somos nós mesmos. Esse é o princípio. Por não haver uma interferência energética naquele alimento, né? Essa interferência energética, muitas vezes, pode ser muito positiva, mas também pode acontecer dela ser uma interferência energética negativa, né? Muitas vezes você pode comer em algum lugar, o alimento ser bom, não ter problema nenhum, mas você não se sente bem. Isso acontece, né? Por quê? Porque, de repente, quem fez aquilo não estava num bom dia, estava com raiva, estava angustiado, estava aí. Isso interfere na comida, isso interfere sem sombra de dúvidas. Muitas vezes você vê lugar que com facilidade faz sucesso e outros que têm mais dificuldade, muitas vezes a razão está aí, né? Quando você come, você sai de lá satisfeito, alegre, bem. Em outros lugares você come e não sai legal e não sai passando mal. Aquela comida estava boa, não te fez mal, mas você não sai com aquela alegria, né? E naquele que você saiu alegre, instintivamente, você vai ter vontade de voltar, digamos, né? Porque faz diferença, modifica a maneira como você faz o alimento, a energia que você está, ela passa para o alimento, sem sombra de dúvida, né? Tudo é energia, nós somos energia, o alimento é energia, tudo é energia. Então há uma mistura, né? Não tem como você querer separar a luz dessa lâmpada da sala, ela está inundando tudo. Tudo é assim, a energia é assim, né? Então é importante que a gente tenha, nós depois vamos
de repente até no próximo programa, falar sobre essa questão do como usar o nosso dia a dia para fazer da nossa vida diária o processo de meditação. E essa é uma boa forma, se você está enredado em alguma coisa que você não consegue sair, você começar a transformar a tua vida diária num processo de meditação, o lavar a louça, o cozinhar, o comer, né? As pessoas hoje em dia estão habituadas, e eu já, num dos primeiros programas, falei sobre isso, elas estão acostumadas a comer vendo televisão. Gente, é muito complicado isso, né? Porque nós temos que nos dedicar ao que nós estamos fazendo. Se você está, até mesmo, costuma-se dizer, nesses estudos mais esotéricos, se costuma dizer que quando você faz a digestão, não é aconselhável nem você ficar lendo, porque ou a energia vai para a concentração que você tem na mente, para a leitura, ou vai para o sistema digestivo. O nosso sistema digestivo precisa de energia. E se você tirou a tua energia para a televisão, você está tirando você está diminuindo essa capacidade de digestão que o teu intestino tem, né? Muitas vezes, se você começa a comer tranquilamente, saboreando pedaço por pedaço, olha a atenção que você tem que ter, se a cada pedaço que você comer, você vai sentir gosto, vai sentir o prazer daquele alimento. Você tem que estar toda colocada ali. Não tem como você dispersar para outra coisa, né? Sentar numa mesa ou num lugar agradável em que você possa comer com tranquilidade. Indiscutivelmente, o teu intestino vai funcionar muito melhor, muito melhor. A tua digestão vai ser feita muito melhor. E se você não tem uma boa digestão, você não vai ter uma boa saúde, né? Você vai ter muitos problemas. Muitas vezes uma pessoa que costuma ter muita azia, vamos supor, outros problemas, né? Só de parar de fazer certas coisas e começar a comer com plena atenção. Eu gosto muito desse termo do budismo, plena atenção. Começar a comer com plena atenção do que está fazendo, vai curar. Simplesmente vai curar, né? Porque, na verdade, muitas vezes, não é nem o alimento que está causando problema, é a maneira como você ingere o alimento, né? Mesmo o alimento, eu já falei sobre isso aqui, que você não seja o alimento adequado, mas você assimile ele da forma adequada, você consiga digeri-lo da forma adequada, ele não vai te fazer mal, né? Enquanto um alimento extremamente adequado, que não seja digerido da forma correta, ele vai te fazer mal. Ele vai te fazer mal, né? E o funcionamento do nosso intestino é indispensável, o bom funcionamento para tudo, para tudo. O nosso sistema digestivo, quando não está funcionando bem, ele muitas vezes não chega a ficar problemático, mas ele gera problemas em muitos outros órgãos. E muitas vezes o problema está só ali. Você começando uma boa digestão, você elimina uma série de outros problemas que estão à volta, você vai resolvendo aquilo, né? E nós temos muita tendência já a somatizar o intestino, porque a gente retém as coisas, as emoções, e é da mesma forma, a gente não consegue, o processo é o mesmo, né? Quando você não consegue digerir certos problemas que você tem, o teu organismo não vai digerir também o alimento que você come. Mas isso a gente teria que vai ver num outro programa, né? Então, essa seria, né, uma parte da questão da alimentação. No próximo programa, nós vamos direto nos alimentos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que significa a alimentação, na verdade, né? Muita gente, né, tem a sensação, apesar de ter um discurso diferente muitas vezes, né, a sensação que tem é que tem que comer porque tem fome, né? Se não tivesse fome, como se não fosse necessário. Não existe a consciência de que tem que se comer porque o nosso corpo precisa ser nutrido, né? Essa é a questão básica. Porque se você se baseia só em ter que comer quando tem fome, né, varia de pessoa para pessoa, mas existem pessoas em que 80% da fome dela é compulsão alimentar. Ela tem fome como existe, por exemplo, como o doutor Deepak Chopra costuma dizer, tem a fome de quê, né? Muitas vezes a fome não é de alimento, né? E grande parte, número de vezes, não é do alimento.
É de alguma outra coisa, é de afeto, é de carinho, é de poder, é de segurança. Né? Existem nós temos várias fomes. Né? E na impossibilidade de suprir essas fomes, nós suprimos com o alimento. Né? Você às vezes está angustiada, quer fazer alguma coisa, não pode, está nervosa, tem que esperar, vai e come alguma coisa e fica mais calma. Você não tinha fome física. Né? Não era o teu intestino que estava com fome, era uma outra fome. Então o critério não pode ser bem esse. E o que isso está levando? Está levando que nós estamos comendo excessivamente. Isso está acabando com o nosso intestino. Né? Pessoas que comem excessivamente durante anos vão ter o resultado disso lá na frente, sem sombra de dúvida. O estômago está ficando dilatado. E aí as soluções que se arrumam não, vamos colocar um balão intragástrico. Né? Intragástrico. Vamos colocar, porque aí você não vai poder comer, porque vai ter a sensação de que está saciado. Gente, isso não é solução. E essa fome que eu tenho de afeto, vamos dizer, né? Essa carência que eu tenho, essa fome de poder, vamos dizer, como é que fica isso? Como é que eu não aprendi a lidar com isso? Né? E aí, além do que eu já passei um vídeo aqui mostrando os efeitos que esse balão pode provocar, né? Que isso vai acabar com a saúde da pessoa e já está começando a ver os resultados de quem colocou, né? Alguns muito piores do que outros. Né? Eu passei um vídeo num programa que vocês podem procurar lá na página do Sintonizando Saúde que vocês vão encontrar. Um médico até um senhor falando sobre isso. Né? Então, e outras soluções também. As pessoas arranjam milhões de soluções. Cortar um pedaço do estômago, gente, se mutilar. Né? Quando, na verdade, tudo que se tem que fazer é aprender a lidar consigo mesmo. Se eu sei lidar comigo mesmo, eu não vou ter essa fome compulsiva. Né? Posso usando as minhas muletas, enquanto não consigo fazer esse processo tranquilamente sozinha, e uma hora resolvo. E aí eu vou comer de uma forma adequada. Né? E diminuindo a quantidade de comida. Vocês lembrem que eu ensinei que no Ayurveda a quantidade de comida, cada um tem um estômago de um tamanho. Então, é só a própria pessoa olhar o tamanho das suas mãos e ver quanto cabe de comida. Aquela é a quantidade que ela pode comer, que é a quantidade saudável para uma refeição. Tudo que ela comer além disso vai fazer uma dilatação. E depois que o estômago dilatado, esse processo de recuperação dessa dilatação, vai ter uma hora que você vai comer a quantidade certa e vai parecer que não encheu. Claro, o estômago está dilatado. Então tem que haver uma parte de um tempo de transição para isso. E nós vamos então falar sobre essas questões, né? E vou destacar aqui para vocês a coisa fundamental que eu acho que na Ayurveda se faz isso, né? O nosso alimento é a nossa cura, ou a nossa manutenção da saúde, e também Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia textualmente que faça do seu alimento o seu remédio. Né? Quer dizer, o que ele propunha é que a nossa alimentação fosse a forma de nos manter saudáveis e também de resolver, né, outros problemas que surgissem, resolver através da alimentação. Isso se perdeu de vista. Se perdeu de vista e as pessoas estão tão manipuladas, né, que têm dificuldade de acreditar nisso. Né? Mas se as pessoas começarem a testar e a usar e a perceber o que significa, como são feitos os remédios, que são feitos das ervas realmente, né? E usar temperos e ervas na própria culinária, isso nós vamos ver no nosso próximo programa. Bom, hoje, para terminar, nós vamos mostrar um videozinho bem pequenininho que vai mostrar como é que nós funcionamos, né? O que a nossa insegurança muitas vezes é capaz e como ela nos faz, né? Nos empurra a ter falta de capacidade de decisão. A nossa decisão, a nossa capacidade de decidir não é do tipo eu faço a minha escolha e confio nela. Eu nunca decido. Penso que eu decidi, mas eu, na realidade, estou inseguro. Né? Então, vamos ver como é que funciona isso. Parece até uma forma de piada, mas é exatamente assim que a gente age no nosso dia a dia.
Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu lembro a vocês que quem tiver interesse na babosa pode entrar em contato pelo telefone 22370720. Eu tenho a babosa, já vem pronta do Rio Grande do Sul, feita com mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato. E estamos chegando, como eu falei, ao fim do nosso programa. Nosso programa ao vivo é às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Nós temos reprises às segundas, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou às quartas, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Bom, as perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da página do Facebook. Vocês podem entrar lá no Facebook, procurar Sintonizando Saúde. Vocês podem curtir a nossa página. Se vocês curtirem, toda vez que eu colocar alguma atualização, vocês vão receber, ser avisados da atualização. Ou então, vocês podem tirar dúvidas também através dos telefones 22429991 ou 22370720. O programa ele pode ser visto através da TV Vila Imperial, canal 19. Vocês podem assisti-lo também pela internet, né, no site da TV Vila Imperial, www.tvvilaimperial.com.br, ou vocês podem entrar também no site, no TV Vila Imperial no Facebook, e lá vocês podem, inclusive, assistir os programas da TV Vila Imperial através dos dispositivos móveis de vocês. Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always